nessa edição da TV Espaço Homem, queremos trazer novamente um assunto muito interessante sobre a saúde dos homens, né? E também pensando assim, será que tem soluções para certas coisas que a gente tem, né? Daquelas ansiedades, das preocupações, né? Excessivas às vezes, dos temores, porque homens também têm temores, né? Fica lá, aquela insegurança, e com quem falar, com quem confiar, né? Para não perder o poder, digamos assim, né? Que a pessoa que consegue solucionar a sua vida, enfim. Mas dentro disso há certas coisas que vão afetar, né? Não só a emotividade da pessoa, mas também a questão, às vezes, até chegando problemas cerebrais, chegando até mesmo problemas cardiológicos, enfim, né? Os sentimentos das pessoas e dos homens, portanto, podem tanto fazê-los felizes quanto também até levá-los para coisas muito graves na vida deles e da família deles. Então, nós estamos agora muito contentes, porque vamos falar com o pai jovem, em primeiro lugar, deixa eu contar que ele é papai, tá? Eu, professor Samuel Kiss, ele tem um currículo belíssimo, como vocês podem estar verificando aí ao lado, tá? E eu vou, então, pedir com que ele cumprimente vocês, né? Ele vai falar sobre uma área que é extraordinária, né? Que se está na área da neurociência, mas também ele é muito especialista em hipnoterapia, né? Com resultados bons, até mesmo breves, muitas vezes, né? E que tanto ajuda homens jovens, crianças, ou seja, os meninos, né, que possam estar com alguns conflitos já na sua adolescência, né, que é uma situação complexa para quem é pai de meninos hoje também, não é? A internet estimulando várias coisas. Acho que a situação é mais complexa hoje na educação do menino do que da menina, né? Essa é a minha opinião. Aí os homens que vão dizer se está correto ou não. E esse grande expert, então, jovem, mas que vai trazer muitas dicas para os homens. E nós estamos muito felizes de trazer essas dicas para vocês, tá? Então, inicialmente, os cumprimentos. Então, Samuel quis que ele quer ser chamado assim, tá? E fique à vontade, professor. Vamos lá, dê o seu oi aí para o nosso público. Então, primeiramente, sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui com todos os internautas. Como ela me apresentou, meu nome é Samuel Kiss, eu sou professor, eu sou educador físico, eu tenho pós-graduação em neurociência, em fisiologia, em fisiopatologia do exercício, e hoje eu atuo predominantemente com a hipnoterapia e como instrutor de hipnoterapia. Bom, professor, então, o que nós podemos inicialmente dizer, uma síntese assim, não é? Os hábitos nocivos também vão ser abordados, não é? As coisas que são com relação à saúde, o que assim, de início, a gente pode dizer, o que é essa hipnoterapia, não é? Na vida pessoal, na vida profissional, vamos pensando dos homens inicialmente. Então, essa é uma pergunta muito boa. Muitas pessoas acabam não entendendo que todos os nossos comportamentos, eles são praticamente hábitos automatizados. Então, a nossa mente, o que ela quer fazer? Ela quer experienciar coisas e automatizar, para que a gente não gaste tempo com tudo isso. E depois de algum tempo com esses hábitos automatizados, o que acontece é que tudo isso começa a fugir do nosso controle em algumas situações, como hábitos nocivos, como a bebida, como o fumo, ou como até uma coisa muito simples que ainda não é tido como muito negativo, mas, por exemplo, ficar nervoso, o estresse. O estresse é tão prejudicial quanto o fumo, ou quanto a droga, ou quanto a bebida alcoólica. Nossa, que diagnóstico! E aí É, não se fala isso, deveria ser uma frase maximizada, né? É uma sentença isso. que as pessoas têm que entender, hein? Bom, é interessante também outro aspecto assim que se pode abordar, né?
A sociedade, eu digo que a sociedade não foram só as mães até ensinam muitos filhos a serem corajosos, tanto que elas levam para trabalhar a questão, né, de futebol, que ele vai enfrentar, ela vai levar o filho para a academia, ele vai levar o filho para lutar, né, quer dizer, ela não leva só para a escola. Eu acho que quando acusam que as mamães é que deixam os filhos aí protegidos, isso é falso, gente. Não é superproteção, não, que as mulheres também, né, ficam ali levando os filhos para enfrentar a vida. E é um pouco de brincadeira, mas na verdade, veja bem, os homens são estimulados, não só, né, muitas vezes pelas mamães, pela sociedade, para se tornar um campeão, né? Ele vai buscar os próprios esportes, né? Ele está brincando com um amiguinho, daqui a pouco estão brigando, se batendo para ser o mais forte. O que ele leva inicialmente? A essa diferença do menino, né? Essa competitividade que é quase que natural nele, e o que tem a ver isso depois com essa influência na vida adulta, que provavelmente nós vamos falar da hipnoterapia, pode estar ajudando a ter digamos assim, um parâmetro dentro de uma normalidade, né? Com certeza, foi assim, basicamente, tudo que a gente vivencia fica gravado em nossa mente, né? Então, todas essas pressões da sociedade para o homem ser o macho, precisar ser o campeão, ter toda essa postura, e a mulher, as pressões que a mulher sofre, tudo isso vai reverberar na nossa vida. Então isso vai sendo gravado na nossa mente subconsciente e muitas vezes as pessoas estão sofrendo essa pressão sem perceber. Como assim? Basicamente, nós nem sempre conseguimos entender porque passa despercebido para o nosso nível consciente de comportamento. Como seria isso? Então, uma pessoa, ela fica nervosa e ela se sente obrigada a ficar nervosa frente a uma situação de trânsito porque ela busca proteger a família. E isso é uma pressão da sociedade, que é um papel do homem. Né? Uhum. E nós não estamos aqui avaliando se existe certo ou se errado, mas nós estamos avaliando que todas essas pressões que nós sofremos desde garotinho, isso impacta na nossa vida emocional quando adulto. Às vezes a pessoa está fazendo isso sem ter a percepção, me parece, que o senhor quer dizer. Então, aonde muitas vezes os homens estão mais expostos aos acidentes, não só aos de trânsito, que eles são os campeões, né, de moto, enfim, mas também eles são os campeões de acidentes de trabalho. Tá certo que eles vão trabalhar numa área que normalmente tem mais maquinário, situações que vão provocar esse acidente, obviamente estão estressados, algumas outras coisas lá no seu interior que não está bem, descuida também do maquinário, não é? Mas, digamos assim, que a sociedade em si, né, ela acaba, até nos treinamentos, eu vi muitos treinamentos de incentivo, né, à qualidade profissional e tal. Na verdade, até a internet agora mostra bem, não é? O incentivo do treinamento para o homem é sempre de ser o campeão, de ser o vencedor, dele tem que ser o líder, ele tem que ser alguém que realmente entra e faz a diferença. Eu acho que esse é o tipo de uma pressão terrível, no meu modo de entender, porque é um ser humano como o outro, mas ele acaba se cobrando, né, interiormente, e aí eu desencadeio o que exatamente? Está certo ou está errado o meu argumento? E o que isso desencadeia? O que vai trazer malefício físico, biológico, o acidente, seja o que for? Como que funciona esse esquema aí? O seu argumento está perfeito, é literal. É basicamente assim, essa pressão da sociedade, ela ignora as individualidades. Como assim? Existe um indivíduo que vai nascer para ser bailarino e não para ser o líder. Existe um indivíduo que vai nascer para ser fisiculturista e outro para ser um pintor. Cada qual com uma habilidade diferente. Porém, o que acontece é que na nossa percepção como pais e quando a gente foi criança, o que acontece é que a sociedade ela cria pressupostos e avaliações, né, paradigmas que fazem a gente funcionar de forma automática. Como que é isso? Deixa eu explicar. Imagina agora que você se depare com uma barata no seu pé, certo?
Isso. Basicamente, o seu rosto já respondeu. Existe uma emoção atrelada à barata, certo? Por quê? Porque a gente aprendeu que a barata está no lixo, a barata é suja, a barata causa doença. Só que nós não conhecemos ninguém que sofreu com a doença da barata, que morreu com a doença da barata, entende? E não existe a doença da barata. E olha só que interessante. Você sente uma repulsa e um asco, porque no nosso cérebro está gravado que a barata é uma ameaça. E aí na parede passa a lagartixa. E a lagartixa é tida como tipo um super-herói. Ela é tipo, ela come inseto, ela é boa, mas ela passa no mesmo lixo, ela pode estar tão suja quanto, só que os comportamentos são muito diferentes, percebe? Então o que Certo. acontece é isso. A nossa mente automatiza que a barata é um monstro e que a lagartixa é o super-herói. Ela faz bem, mesmo que não tenha nada disso. E a gente não consegue, porque isso está gravado no nosso nível emocional. Se eu falar para você agora, Beth, que você entendeu isso e que a barata não causa nenhuma ameaça, pega ela com a sua mão e joga pela janela. Não dá vontade, entende? Aham. Então, Agora, veja todos bem, esses aprendizados emocionais, eles geram comportamentos, igual o comportamento do homem precisar se mostrar muito forte, muito másculo, muito viril, sendo que, na verdade, ele pode ter um lado feminino, um lado artístico, um lado criativo, ou ser um líder, um gestor, de um jeito muito diferente. então eu consegui, tentando resumir assim, quer dizer, nós temos uma questão genética também, quer dizer, trazemos habilidades dos nossos antepassados dentro de nós, né, nessa parte biológica, e também, digamos, das competências, né, que eu aprendi isso na liderança. Então, o que vai acontecer? A pessoa pode trazer um dom da arte, como o senhor disse, da dança, lá de antepassados que não tem nada a ver especificamente com o que ele opta hoje da sexualidade dele, né, do convívio, das Exato. escolhas biológicas que ele vem a fazer, sociais, enfim, pelo que eu entendi é isso, tá certo? Perfeito. Tá, então, aí nós temos um outro aspecto, antes de entrarmos nas perguntas mais biológicas, né, eu estou pegando um pouco de comportamento, é a violência do homem contra a mulher. Então é muito engraçado que todo mundo, quando fala violência, pensa assim: ele foi lá e arrebentou a mulher, quebrou, bateu, deixou aleijada, matou, não é? Mas não é só essa violência que está acontecendo no dia a dia, principalmente com as mulheres que trabalham, que fazem algo mais criativo, mais diferente. As mulheres que estão em ativismo social, por exemplo, por elas mesmas, né, nas categorias, nas dificuldades que encontram, elas passam a ter bloqueios econômicos de lideranças, de grupos, né? Elas passam a ter concorrência desleal. Chegou o ponto dos homens se juntarem para tentar derrubar o sistema que está sendo montado, né, de uma liderança feminina, né? Exceto que se ela for trabalhar para o grupo que é coordenado por homens, né? Quer dizer, não há assim, sentar, vamos negociar, você quer, não quer, você vende, não vende, como que é? Não existe a respeitabilidade daquela mulher como um ser produtivo, capaz, inteligente, criativa, digna de exercer o que ela criou, né, fazer assim, existem várias formas de eliminação, no meu modo de entender, né? Essa eliminação ela pode ser física através da violência física, mas ela vai na violência econômica, em grupos, às vezes, cerceando, ela é que é pior, né? Que eu acho que do que uma pessoa só, né? A violência econômica, a violência profissional, a violência legal. Pega-se um processo e macera, macera, e deixa de, né, perde o prazo, faz não sei o quê. O que é tudo isso? Tudo isso é uma forma de violentar a mulher, não é? Fala mal da honra, insinua coisas para um monte de homenzinho, sabe, que não dá para entender como dizendo palavrões, gracejos, insinuações, sabe, o assédio moral, né? E, infelizmente, tem algumas mulheres também que agem e reagem com relação a outras mulheres assim também. Não vamos dizer que há mulheres santas, porque algumas
por um sistema que provavelmente o senhor vai abordar depois, né, os malefícios da inveja, né, dessa coisa toda que afeta também a vida da pessoa, né? Os malefícios do ódio, enfim, que o senhor provavelmente vai estar abordando, né? Às vezes a pessoa não sabe nem por que tem raiva do outro, tem ódio do outro, tem ódio do... Né? Então aí o seu trabalho entra praticamente para que essa pessoa tenha um equilíbrio social. As atitudes que acabei de citar são pessoas que demonstram que têm desequilíbrio social e político, né? Elas não são pessoas adequadas ao século que nós estamos vivendo, é ou não é? Então, agora eu deixo para o senhor o meu desafio. O que o senhor tem a dizer para isso? Eu sou suspeito, porque eu venho de uma família onde eu tenho mãe, duas irmãs. A minha esposa, ela trabalha num alto cargo numa empresa. E sim, eu vejo isso sempre. E hoje eu tenho uma filha, né? Então, Certo. eu começo a perceber que o mundo está mudando, tá, Beth? Então, já existe hoje mulheres ocupando cargos de liderança e sendo respeitadas. E empresas com uma cultura empresarial que estimulem o equilíbrio, que estimulem essa diversidade. Porém, nós ainda vivemos numa sociedade que existe esse bloqueio. E esse bloqueio, muitas vezes, as pessoas, essa desigualdade, as pessoas nem percebem. Como eu falei novamente, nem sempre está no nível consciente. Elas estão automatizadas. Eu conto um caso que aconteceu recente de uma cliente que, num dos eventos na terapia dela, ela estava numa reunião com 10 homens na Guiana inglesa, isso há 20 anos atrás, e lá eles não tinham culturalmente o hábito de negociar com mulheres. As mulheres não negociavam, as mulheres não exerciam cargo de liderança. Então, como eu entendo, é que essa mudança ela vai ocorrendo devagar. Mas, infelizmente, nós aqui no Brasil ainda lidamos com muito machismo e com uma postura de desigualdade que, na verdade, ao invés de fazer os homens se desenvolverem, fazem eles ficarem limitados. Porque a melhor coisa que existe hoje é uma concorrência leal. Porque se a mulher chega com novas habilidades e com habilidades melhores que a do homem, o homem vai ter que se equiparar. E isso faz com que o mercado cresça e todo mundo cresça. Mas, infelizmente, o que acontece é que as pessoas têm tanta insegurança que ele fala: como que eu vou ser liderado por uma mulher? Como que isso ou aquilo, entende? Uhum. Como que as mulheres vão se reunir agora e decidir, isso. e elas querem direitos. Tem até uma frase meio assim pejorativa: já sei, elas querem direitos, mas vem cá, o direito está lá na Constituição. Ser humano. Ninguém aqui é ratazana para não ter o direito. É uma coisa assim que é meio que doentio. Isso é fruto, é doentio mesmo, é fruto da insegurança do homem e da falta da capacidade de adaptação. Então, tudo que eu mais quero na minha área é que eu tenha competidores que sejam tão bons ou igual a mim, ou melhores, porque vai fazer com que eu me desenvolva. Certo. É por isso que o esporte evolui tanto. Por quê? Porque ele aceita que o outro seja melhor, porque o outro melhor faz eu melhorar. Então, infelizmente, essa é uma visão ainda muito limitada que a gente tem no Brasil, mas que está mudando. E que hoje eu entendo que as mulheres, com o advento da internet, elas têm a condição de expor o seu talento de uma forma que não tem como um haterzinho, um homenzinho, bloquear ela. Então a internet vem para empoderar quem realmente é bom e desempoderar quem não merece aquilo. Faz sentido? Nossa, arrepiante o conceito, mas é verdade. Nossa vida, as mulheres é tudo aplaudindo o senhor agora, pode ter certeza. Os homens que não gostam de mulheres, com certeza não aplaudiram. Bom, mas vamos lá. Vamos pensar que nós estamos na quarentena, né? E aí tem uma preocupação grande de todo mundo.
parou o trabalho, não sabe se volta para o cargo, tem questão financeira, a conta está aumentando. Tem homens fazendo coisas horríveis, como saiu no noticiário hoje, lá o cara bota o fogo no carro na tentativa de pegar o seguro e faz uma tragédia, né? E briga-se dentro de casa. Enfim, é complicado para quem não tem a prática de viver com o que é seu de forma limitada, às vezes até fazer essas coisas erradas que a gente está vendo de lideranças aí. Então, muitas vezes, a pessoa fica com problemas que não estava habituado a viver, né? A limitação. E nós temos muitas vezes pessoas que estão acostumados, né, digamos assim, a cargos que têm facilidades, né, financeiras extras aí, enfim, extras não contabilizadas, vamos usar um termo novo, né, e aí está também numa situação bastante crítica no momento, não é, para que essas entradas ocorram. E, aliás, agora o combate, né, também a esses dinheiros não declarados está bem forte com a internet, como o senhor disse, né? Hoje em dia, o mundo digital, a inteligência artificial está aí pegando mesmo para valer, não é? E a quarentena teve um lado interessante, porque deixou todo mundo zero, né? Mas os policiais, enfim, todo mundo está trabalhando, né, gente? Então, nós estamos numa outra fase pós-quarentena aqui. Vamos ter que voltar para o trabalho, não sabemos se o cargo está o mesmo, enfim. Essa questão do trabalho, eu vejo conversando, dialogando com os homens, é uma coisa muito forte no ego do homem. O que é esse ter o dinheiro? Não sei se tem que ter dinheiro de qualquer jeito, eu não sei como que eu vou dizer, né? Se sente mais homem tendo mais dinheiro, não é só o cargo, né? Uma coisa meio estranha assim. O senhor pode explicar isso para nós que a gente não entende muito? Bom, basicamente tem essa característica biológica, mas tem a ver com a questão social, né? O homem Sim. precisa desse papel de poder dentro da família, de ser o provedor, de sustentar a família. E eu tenho contato com muitos homens que me procuram a terapia por conta de não conseguirem se sentirem muito frustrados, porque ele foi criado para ser o provedor. Ele foi criado e condicionado que esse era o papel do homem. Então, o que você falou agora dessa era pós-quarentena, da volta do trabalho, isso gera uma insegurança muito grande. Por quê? Porque as pessoas não sabem se ela ainda tem o cargo, se ela tem as mesmas funções, elas não sabem mais como que vai ser o mercado, como vai ser essa nova gestão. Então, nós estamos todo mundo vivendo um período, não é obscuro, eu não digo obscuro, mas onde aquela percepção de realidade mudou. Então, todo mundo vai ter que se adaptar de novo, todas as empresas vão ter que se adaptar de novo. E essa instabilidade, vamos dizer assim, porque na verdade é uma coisa que a gente precisa entender, tá bom, Beth? Estabilidade não existe. Certo. Estabilidade só existe em um cenário: morte. Sim. Então, o dinheiro traz uma pseudo-estabilidade. Porque eu tendo mais dinheiro, eu vou ter mais gordura para queimar, eu posso passar pela crise com mais respiro, certo? Então é um pseudo-poder. Mas estabilidade não existe. Então o que aconteceu é que todas as empresas entraram num cenário de instabilidade. E para muitas pessoas, essa instabilidade, ao invés de gerar um desafio de crescimento, gera insegurança, medo, preocupação excessiva com o futuro, pensamentos negativos recorrentes, angústia, e tudo isso são, por exemplo, sintomas de ansiedade. Pode e tem acontecido de muitas pessoas estarem desenvolvendo ansiedade simplesmente por não saberem como vai ser o amanhã. Sim, isso vai provocar danos físicos biológicos, vamos por assim, ou acentuar alguns vícios, sei lá, jogos, né, sair fazendo não sei o que por aí, que eu não tenho noção, mas vamos imaginar, vai mexer com droga, uma hipótese, vai beber demais. Como que acontece isso? Como o senhor disse, a maior parte da sua clientela é masculina e o senhor está conseguindo um trabalho belíssimo que veio bem indicado, né, para uma amiga nossa da sua área de neurociências.
e ela diz assim, olha, ele está conseguindo fazer um trabalho belíssimo com os homens. Como que é isso assim? Vai lá. A pessoa está toda nessa angústia, nessa ansiedade, não tem um futuro, realmente ninguém tem, né? E aí, de repente, causou o quê nessa pessoa? Quais as possibilidades negativas e positivas que pode desencadear, vamos supor assim, né? Ou precisa de Na terapia. verdade, os clientes que chegam com situações. Eu não recebo clientes que vieram com adaptações positivas, né? Essa Ah, pessoa que se deu bem com esse cenário, ela não está procurando terapia, é né? lógico. Então, mas é muito importante a gente entender que o cenário pós-pandemia ou pandemia não deveria causar esse desequilíbrio. Isso é uma adaptação da nossa mente. Então, existem milhões de pessoas que vão passar ilesos e vão sair fortalecidos. Mas outras pessoas, como já foi relatado, aumento de uso de bebida alcoólica na pandemia, na quarentena, aumento do número de pessoas ansiosas, depressivas, com síndrome de pânico. 80% dos suicídios são homens, né? 80% dos casos de suicídios hoje na nossa sociedade são homens que se matam. Isso por quê? Por conta de uma preocupação excessiva, por não saber como vai sustentar a família, por não saber o que vai acontecer amanhã, e isso entra num parafuso. A pessoa, de forma simples, ela simplesmente não consegue ter um pensamento lógico e racional. Bom, então agora nós chegamos num ponto, digamos assim, que tem uma crise existencial, uma novidade que nunca foi vivida, né? Um cenário estranho demais para a pessoa resolver. Ela está com a ansiedade, preocupação com relação à família também, não é? Afinal de contas, como e se alguém tem que internar dois, três, como é que eu vou fazer? Imagina, né? É uma situação estressante mais para os homens mesmo. A gente está entendendo, está do lado dos homens, está querendo encontrar uma alternativa, né? O que mais rápido? Um homem nessa crise existencial, lá com 50 anos de idade, agora eu não vou arrumar trabalho, agora como que vai ser? Eu não entendo tudo de internet, vão automatizar tudo na volta, né? Enfim, ele tem razão, tem um monte de fatores novos, estranhos, estressantes, né? E a responsabilidade dele continua, a idade está ali, né? Então, o que, digamos, a hipnoterapia poderia ser algo que chegasse nesse momento na vida da pessoa. Ela escutou aqui, o homem escutou aqui e disse assim: mas o que, que a hipnoterapia vai fazer para mim? Como que eu procuro? O que é isso? Vamos lá. Então vamos lá. Basicamente, a hipnoterapia é a terapia com a hipnose. Então a gente utiliza a hipnose para acessar as informações que nesse sistema tão disfuncionais e que estão causando a ansiedade, o pânico, seja lá qual o problema. E quando a gente acessa as informações raiz, ou seja, a origem do problema, do lixo emocional, e quando a gente tira isso, o problema some. Uhum. Entende? Então, basicamente, vamos entender o que é hipnose. Hipnose é uma coisa muito simples e comum. As pessoas acham que hipnose nossa, vai comandar minha mente, vai me manipular. Não, não tem nada disso. A hipnose é um processo fisiológico, ou seja, 100% das pessoas passam por hipnose. Eu, você, todo mundo. Uhum. Entende? Hipnose é basicamente a forma como a nossa mente grava várias informações e automatizam, igual a história da barata. E essas informações passam a ser automatizadas e não estão no nosso controle. Você não quer mudar a informação de que a barata é suja, entende? É imunda. Exatamente. Então, um outro exemplo para a gente entender a hipnose é assim: sabe quando a gente ouve aquela música chiclete? E ela fica na nossa cabeça e fala: ai, eu não aguento mais, eu quero desligar ela e não consigo. Uhum. Então, a música chiclete, ela passou de uma barreira crítica que nós temos, entrou na nossa mente subconsciente e fica ali por horas automatizado. E depois de um tempo sai. O problema é que as emoções que nós vivenciamos, elas não saem.
elas têm a ver com sobrevivência, elas têm a ver com o nosso instinto mais básico da nossa biologia. Então, quando essas informações entraram desde pequenininho, o que acontece é que elas explodem e eclodem com um problema que não é controlável, uma crise de ansiedade, uma crise na depressão, uma crise de pânico. Com a hipnose, a gente consegue ressignificar essa história, todos esses traumas, e assim a pessoa consegue se adaptar de forma rápida às mudanças. Então, por exemplo, o maior benefício dos meus clientes hoje é que eles estão se adaptando de forma rápida a todo esse processo. Por quê? Porque a adaptação rápida é um processo biológico. Uma criança, ela se adapta de forma muito rápida. Não tem as barreiras, né? Exato. Que a pessoa se impõe as autobarreiras também, né? O temor, de novo, vou fazer essa terapia, mas o que vai me acontecer? Como será que é? Quer dizer, às vezes a pessoa não é capaz de bater o telefone e dizer assim, escuta, me explica aí como é que funciona, é muito caro, posso pagar no cartão, sabe, aquelas coisas assim, pelo menos assim, a pessoa está com vontade de estar se informando, né? Eu acho que mulher bisbilhota mais que homens, eu acho que os homens têm que começar a fazer isso também. Vamos responder para eles. Como é que funciona? A pessoa vai ligar para o senhor, vamos supor, está com o telefone ali, o e-mail, e aí ela diz o que e o que acontece na sequência, quantas sessões, provavelmente, como que é isso assim? Vamos fazer de conta que o homem escutou, tá? E ele quer esse serviço e está morto de medo, mas ele vai ligar para você. Vai. Então, o primeiro passo que eu vou dar toda a atenção para esse pré-cliente, indiferente se ele vai fechar ou não terapia. O meu objetivo é explicar para ele como a mente dele funciona e por que ele está vivendo isso. E, sobretudo, por que a hipnoterapia, em curto espaço de tempo, pode mudar a vida dele, certo? Então, basicamente, é assim. A hipnoterapia, nós atendemos de 1 a 4 sessões. Eu, hoje, atendo em 4 sessões. Por que isso? Porque 98% dos casos dos meus clientes são resolvidos de 1 a 3 sessões, certo? Existem casos que precisam mais? Existem, mas foi menos de 1%. E olha que eu já atendi aí mais de 600 clientes na minha jornada de... Então é muito baixo. Samuel, então são 1 a 4 sessões, mas por que é tão rápido esse tratamento? Porque a sessão de hipnoterapia é um pouco diferente. É uma sessão que pode durar de 3 a 5 horas, onde é uma sessão muito profunda de mudança de toda essa história. Né? A gente vai mexer em toda essa história, em todos os traumas. E não é uma sessão para qualquer um. A pessoa tem que estar disposta a se aprofundar, a ter o autoconhecimento, porque a hipnose não é uma pílula mágica, não é um remédio, onde você toma, deita lá e fala, eu vou continuar sendo igual. Não funciona assim. Você tem que querer realmente mudar. O que é interessante do que o senhor está explicando, e talvez algumas pessoas podem pensar, meio estranho. Bom, o seu currículo de estudo, não é? O que está resumido nessa sua palavra, né? Então, quer dizer, o senhor tem uma formação vastíssima, nacional e internacional, com grandes instrutores, digamos assim, professores, academias, enfim, não é? Que lhe levaram, apesar de jovem, não é? A ter essa dinâmica, digamos assim, que o senhor tem no momento, né? E que a gente não está fazendo propaganda nenhuma, mas está tentando entender como que é que a hipnose pode estar fazendo essa transformação, né, mais rápida no indivíduo, né? E eu conheço, já trabalhei com hipnose, já fui hipnotizada, enfim. Por isso que muitas vezes não adianta me fazerem mal, porque eu estou hipnotizada para o sucesso. Gostou do livro? Tá certinho, professor? Então é isso aí, tá? Então eu tô assim, levando um pouco mais bem-humorada, porque são coisas que preocupam muito a pessoa, né? E a gente tem que destressar, a gente tem que entender que tudo é muito bacana fazer, o desafio próprio, né? O autodesafio. Já fiz de tudo na vida, já tô assim, já tô velho, já tenho 50 anos, já tô com 60. Gente, vocês não estão velhos para
né, tomar aquele azulzinho e se aventurar lá fora. Então, não sejam, né, velhos Com consigo certeza. mesmos, vão tentar terapias novas, vão tentar nos inovar, vão tentar assim, agora vai começar uma nova fase da minha vida e, independente da minha idade, da minha condição, eu quero ser um homem de sucesso. Eu quero me conhecer, eu quero vencer as minhas barreiras, eu quero ser carinhoso com a minha família, né? Eu quero, o que mais? Quantas coisas que a pessoa pode se fazer de autoafirmação, não é, professor? E buscar isso, né? E esses homens, eu acho que são os novos homens pós-pandemia, são aqueles homens vitoriosos sobre eles mesmos, né? Exato. Venceram todo esse espetáculo horroroso, né? E vão se construir de uma outra forma. Estou errado, eu tô delirando aqui ou está certinho? Como é que é o Não, é argumento? isso mesmo, é isso mesmo. Na verdade, todos esses desafios que estão vindo é para transformar a sociedade em uma sociedade ainda mais coesa, onde tenha mais cumplicidade, onde o ser humano entenda que nós somos a mesma raça. Não existe diferença de cor, de credo. Isso tudo são detalhes: cor, credo, escolha sexual. Não existe isso. A nossa genética é muito semelhante. Quando um ser humano tem um problema de câncer, o tratamento é semelhante. Quando ele tem um problema de diabetes, o tratamento é semelhante. Ou seja, nós somos irmãos. Não, eu diria assim, quando a pessoa, o senhor fala câncer, o câncer é algo biológico, na pele, no órgão, enfim. Eu acho que o pior câncer que tem é na alma, né? Vamos dizer assim, sei lá, no sentimento, na coisa horrível, um homem, vou perseguir aquela criatura lá, imagina. Eu não vou tolerar dizer, eu acho que isso é um câncer na alma, né? O senhor me perdoa, não sei se eu estou sendo exagerada, mas é um câncer no sentimento, querer o mal ao outro, querer dar resposta mal criada, não ter respeito pelo trabalho da outra pessoa, seja o que for. Não é mais ou menos assim? Já não vou dizer que é uma doença mental, porque não sou diagnosticar nada, mas não pode ser uma doença social? Vamos lá, sei lá, o senhor que é Não, o com especialista. certeza é uma doença social, certo? Apesar de não haver esse diagnóstico, quando a pessoa ela está focada em fazer o mal para alguém, ela já não tem mais um objetivo próprio. Ela não quer Hum, ser feliz, ela não quer ter sucesso, ela não quer realizar alguma coisa. Então ela está vivendo em cima de uma mágoa. Ela está vivendo em cima de uma mágoa onde ela diz que alguém prejudicou, a sociedade prejudicou, e isso faz com que ela pare de viver. E isso só prejudica ela primeiro. que interessante. Isso responde muitas coisas, às vezes, esses sentimentos, né, nocivos que as pessoas têm, de inveja, de perseguição política, essas coisas, talvez está dentro disso que o senhor está colocando, né? A Uhum, pessoa vê o sucesso da outra e não olha para si e não constrói seu próprio sucesso. Seria mais ou menos isso? com certeza. Indo mais profundo, é mais ou menos assim. Existe já uma parte comprovada da nossa mente, um evento chamado viés cognitivo da confirmação. O Hum, que isso faz? Faz com que eu só veja aquilo que já está na minha crença, como verdade minha. hum, Então, é por isso que a gente tem discussões tão acaloradas sobre partidos políticos, sobre religiões, onde as pessoas se matam, times hum. de futebol, porque É, eu vejo a minha crença e eu não consigo entender a crença do outro. Então, existem pessoas, por exemplo, que nessa pandemia estão olhando só para a crise, e outras pessoas estão olhando só para as oportunidades. E é por isso que existem empresas como a Amazon, que ficou sem propaganda, mas que virou a maior empresa do mundo, uma empresa, a primeira empresa trilionária, né? é. Enquanto outras pessoas só olham a falta de oportunidade, só olham a crise, a incapacidade de adaptação ou o problema. E vamos Então, até citar os homens assim, moderninhos, né? Agora que são os de aplicativo, né? Na crise, todos tiveram emprego, estão brigando agora por uma, digamos, respeito sindical, enfim, deles, né? E uma série aham, de direitos que eles têm que ter, obviamente, como qualquer trabalhador. Ninguém pode ser mexido nos seus direitos como trabalhador. Se o país está desse tamanho é porque tem trabalhador. Se só tivesse gente querendo comandar com a caneta sem ir fazer a parte operária da coisa, no Brasil não estava desse tamanho, não, né, gente?
Então, eu acho assim que um exemplo que o senhor está passando muito bem de homens modernos, digamos assim, né, que viram na crise uma oportunidade, não ficarem em casa bebendo, atormentando a família, batendo ou perseguindo as mulheres que podem fazer sucesso. Ah, ela não pode, mas não pode por quê, gente? Qual que é o teu negócio com aquela mulher lá? Entendeu? Não é mais ou menos assim? Quer dizer, fica uma coisa de perseguição, como faz a perseguição ao time, como o senhor está falando, vai fazer a perseguição a alguém que está trabalhando no campo do direito para as mulheres. Poxa vida, aí tá as próprias advogadas para relatar as dificuldades que elas, como a maioria hoje já no campo do direito, não conseguem determinadas oportunidades, mesmo elas sendo da área do direito. Quer dizer, é uma coisa que é bem de doença social. É quem comanda que está com um problema de doença social, né? Então aí eu entendi assim, eu acho que está certo. Quer dizer, se os homens veem a crise como uma oportunidade de trabalho, está aí o grande exemplo dos meninos do aplicativo. Tá certo ou tá errado? São Perfeito, grandes homens, perfeito. né? Estão virando o jogo. Hã? Perfeito, exatamente. Então tá bom. O que, que o senhor quer falar mais para nós? Porque assim, eu esgotei praticamente. Eu sei que o senhor é também da área, né, das performances, digamos assim, física, né, um educador físico, isso aí, o que, que tem juntando com a hipnoterapia, por exemplo, para dizer para os homens? Eu posso dizer para todo mundo. Na verdade, o É. nosso corpo ele foi feito para atividade física. Uhum. Então, na verdade, a melhor forma de você, nessa pandemia, aliviar sua mente para que você tenha uma saúde mental é treine ao ar livre, pegue sol, se hidrate bem, durma bem, se alimente de forma saudável e trate a sua mente, né? Então, se Uhum. existe uma liçãozinha básica, são 5 pontos. Se você fizer esses 5 pontos, com certeza você vai sair dessa pandemia de forma muito mais saudável, muito mais forte e com a mente muito forte. É interessante isso que o senhor coloca, né? Além de treinar a parte físico-biológica, treinar a mente. Talvez muitas pessoas pode ser a primeira vez que estão escutando isso, né? De treinar sentimentos, essas coisas todas, né? E quem tem dúvida, por exemplo, não teve a oportunidade de ler mais, eu vi que o seu site tem uma vasta literatura, não é? De linguagem acessível para as pessoas leigas. O nosso tempo aqui é restrito, obviamente. Eu sou leiga diante do senhor, as perguntas. Também não sou homem, né? Estou fazendo pergunta pensando na cabeça de homem. Claro, eu tenho filho, neto e tal, né? A gente trabalha, eu trabalho desde meus 15 anos. Ali, ó, era tudo homem, não era mulher, não, gente. Era eu a única mulher, às vezes, no meio de um monte de homens. Então a gente acaba tendo que entender homens, porque senão, né? São eles que comandam, são eles que lideram, são eles que a maioria treinam, não é? As maiorias das grandes cirurgias são homens, as pesquisas científicas ainda por enquanto tudo é homem, não é? Então a gente acaba como mulher entrando no mercado de trabalho, tem que aprender a entender também a situação dos homens, né? Criamos o espaço homem para dar essa oportunidade, inclusive, de sem tabus falar para os homens. Eles também são gente, eles também sofrem, eles também têm dor, eles também têm medo, não é? Mas quais são os meios que eles vão ter? Então, eu gostei muito, foi uma grande oportunidade, eu acho. A professora é bem jovem, comunicou-se bem, tem esse vasto material para o pessoal ler. Né? Pelo que entendi, o senhor faz palestras também, caso as pessoas queiram, em condomínios, Também, em associações, né, clubes e tal. com certeza. Então, é muito legal isso, tá? Eu estou muito gratificada, né? Eu aprendi um monte, assim, eu fiquei entusiasmada. Eu acho assim que todos os homens e as mulheres, né, que vão ter oportunidade também de ver, ouvir, escutar, aconselhar os filhos, aconselhar o marido, aconselhar o irmão, né? Às vezes é tão pouco que a gente pode fazer e transformar, né, aquele homem que está lá meio depressivo num campeão, entendeu? Numa pessoa vitoriosa, numa pessoa exitosa, né? Não é nessa área que você está, vê aquela outra lá que você tem aptidão, né? E Que maravilha! E aquele homem, né? Vai para o sucesso, enfim. Ah, eu estou errado. Puxa, ele falou uma coisa ali, nunca pensei, eu estou fazendo isso errado. Gente, que feio. Eu estou fazendo isso socialmente, está todo mundo vendo. Por que eu não vou, né? Vou conversar comigo mesmo, vou ver se eu preciso, se eu não me venço, vou fazer uma terapia. Né? Eu acho que é assim, a coragem é o indivíduo enfrentar ele mesmo, não é?
É a pior batalha que a gente tem, eu acho, com a gente mesma, né? Com certeza. Tem que se Com vencer, certeza. vencer os seus temores, vencer os seus fantasmas, né? É terrível, não é, professor? Então, aí, eu quero, assim, que o senhor encerre, né, com sua emoção aí, com as suas informações, né, incentivos. E eu estou muito grata, estou muito feliz, eu estou super maravilhada, né? Tá bom? Vamos Obrigado. lá. Então, basicamente assim, o que eu quero deixar de mensagem é: muitas pessoas ainda têm muitos receios de buscar essa terapia, né? De buscar o autoconhecimento. Mas, basicamente, tudo começa na nossa mente. Desde o nosso sucesso ao fracasso, a saúde ou a doença começa na nossa mente. E hipnose nada mais é do que você ter um manual de funcionamento da sua mente na sua mão. E você entender como ela funciona. Então, se você entende como a hipnose funciona, você vai poder fazer hipnose com seu filho, com a sua esposa e se hipnotizar para mudar a sua vida. Hoje, todos os grandes players do mercado, que de muito sucesso, o que eles têm em comum? Eles fazem hipnose. Eles sabem usar a própria mente para alcançar a performance que eles querem. Então, o que a gente pode entender disso tudo é que o sucesso ou o fracasso está na nossa mão. A gente escolhe, a partir de agora, aquele que a gente quiser. Além de exercitar-se, né, física biologicamente, vamos aprender a exercitar as nossas emoções, né, vamos vencer a nós mesmos, né, eu acho que campeão, ganhei, está ganhando Isso. sempre. Vamos ganhar sobre nós mesmos, assim, essa construção, né, provavelmente esse novo homem agora pós-pandemia, não é legal isso, assim, uma proposta, não é? E então ganha a sociedade, ganha todo mundo, e esse homem também fica espetacular aí, né? Tá, vamos parar de ficar todo mundo, jururu, chega, gente, vamos lá, vamos enfrentar a vida. Vai parar a quarentena, vamos pensar nas boas coisas, né? Inclusive, assim, no autodesenvolvimento, né? Pessoal, ninguém precisa saber o segredo dele com ele mesmo. Muito genial. Eu estou muito grata. O senhor é simpatia, bem jovem, comunica-se muito bem. Parabéns, aí tá com uma nenenzinha de 4 meses, papai babão, como eu digo, né? Ai, ai, vai ter o primeiro dia dos pais aí, né? É, tá chegando, tá chegando. Tá bom, então por seu intermédio também aí, né, fica a nossa gratidão a todos os bons homens maravilhosos que nos ajudam. Eu tenho aqui um grande parceiro que é meu filho também, né, que eu quero reconhecer como um homem que vai à luta, enfrenta as dificuldades junto com a mãe dele, né. Tá bom, meu querido, muito grata mesmo, certo? Deixo para as despedidas aí alguma informação sobre palestra, livro, o que o senhor quiser fazer, por gentileza. Então, eu que agradeço esse convite, eu que agradeço a possibilidade, não só de compartilhar meu trabalho, mas de compartilhar para todas as pessoas que sofrem, que existe uma cura, que existe um jeito de você mudar a sua vida. Não aceite o sofrimento. O sofrimento não é para o ser humano. A gente aceitou como normal algo que é comum, que as pessoas querem viver com ansiedade, com depressão, mas não é normal. Você pode se libertar de tudo isso. Busque uma terapia. Então, o meu site é www.samuelkiss, né, beijo em inglês.com.br. Eu divulgo todo o meu trabalho também no Instagram, que é @SamuelKissOficial. E tem um livro que eu gosto de indicar, que é um livro sobre tudo isso que a gente falou, que chama Desbloqueie o Poder da Sua Mente. Esse livro vai ter todo o conteúdo e explicações de forma muito simples, e vai ter também um aplicativo que você pode baixar gratuito e começar a fazer auto-hipnose e aprender a treinar as emoções. Nossa, que bárbara. A própria pessoa, né, vai conseguir, lendo, fazer esse exercício, né? Aí, se tem mais dúvida, procura o terapeuta, por favor, porque vai ampliar, não é, seus horizontes. Nossa, muito grata mesmo. Gente querida, ó, com gostinho de quero mais, não é? Foi boa a informação, não foi? Vamos estar fechando, então, essa edição com um grande abraço a todos os homens, né? Que sejam muito abençoados com esse retorno que a gente vai ter que
a assumir, não é, novas posturas de vida, que sejam muito felizes os papais novos e vovós já a essas alturas, né, também, vovôs, e aí é que tenhamos a oportunidade de não só reconstruir, não é, a nossa vida social, profissional, não é? Mas também a nossa vida emocional daqui para frente. Eu acho que esse tempo fez nos construir novos seres humanos e esperamos encontrar novos homens, assim, sem todos esses sentimentos passados, né, que não construíram nada eles e agora eles podem mudar e construir um novo homem também com mais sucesso, com mais humanidade. Não é? Muito grata, um grande beijo para todas as pessoas, um abraço fraternal e muita gratidão aos nossos benfeitores homens também. Tá? Até a próxima edição da TV Espaço Mulher Online. As nossas gravações são via Skype na quarentena. Muito obrigada.